Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Uma semana mais curta, plenário discute proposta que aumenta a participação do capital estrangeiro nas empresas aéreas. Câmara debate limite de utilização de internet fixa e a Anatel lança consulta pública sobre o tema. Do Salão Verde ao vivo, Carolina Nogueira. Aqui no Salão Verde, expectativa para a entrevista coletiva convocada pelo presidente afastado da Câmara, deputado Eduardo Cunha, para as 11 horas da manhã. Do corredor das comissões, também ao vivo, Mariana Pschitik. CPI da Uni deve ser instalada agora pela manhã. Hoje é terça-feira, 21 de junho. Agora em Brasília, 8 horas e 53 minutos. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. O plenário concluiu a fase de discussão da medida provisória que aumenta de 20% para 49% o limite de capital estrangeiro com direito a voto nas empresas aéreas brasileiras. A votação da proposta está marcada para hoje, em semana de festas de São João, que levam parlamentares principalmente do Nordeste de volta às bases eleitorais. A Câmara só terá votações nesta terça-feira. Por isso, a proposta mais polêmica prevista para a semana, que trata da gestão dos fundos de pensão, ficou para a semana que vem. Saiba mais na reportagem a seguir. A proposta estabelece mecanismos de transparência, profissionalização de gestores e tem como um dos objetivos reduzir a influência política na gestão. O texto é fruto da CPI dos fundos de pensão e já foi aprovado no Senado. O ponto mais polêmico é a mudança nas regras de indicação para conselhos fiscais e deliberativos, com a criação dos chamados conselheiros independentes. Os conselhos deliberativos continuarão sendo compostos por 6 integrantes, mas 2 das vagas serão cedidas para os independentes. Para o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, a redução do número de conselheiros eleitos por participantes e assistidos pelo fundo de pensão retira poder dos beneficiários. Você chega, por exemplo, para os funcionários, para os aposentados do Banco do Brasil, por exemplo, e diz que a partir de agora a paridade está em xeque e que você vai colocar lá especialistas, onde você vai ter gente que não são aqueles beneficiários do fundo responsáveis por fazer a gestão de bilhões de reais. Quem são esses especialistas? São agentes de mercado que vão estar controlando bilhões de reais dos fundos de pensão. Já o líder do PPS, Rubens Bueno, acredita que a proposta vai evitar corruptos na administração dos fundos. É muito importante para restabelecer ordem, seriedade na condução dos fundos de pensão. Começar a pensar num Brasil diferente, com medidas eficazes e com gente competente e capaz de fazer com que isso funcione. Sair agora, Petrobras com Pedro Parente, BNDES com Maria Silva, Caixa Econômica, Banco do Brasil, mudou completamente a realidade só com a nomeação de novos membros, pessoas capazes, íntegras e decididas pelo bem do Brasil. 8 horas e 56 minutos em Brasília. A gente começa direto com o Salão Verde, onde está a repórter Carolina Nogueira. Carolina, bom dia. Bom, hoje é o último dia de votação da semana, que está com o calendário alterado, nós já dissemos, por causa de festas juninas. E qual é a expectativa? A expectativa é continuar, tentar votar a medida provisória que já começou a ser discutida ontem, a medida provisória do setor aéreo. Depois de algumas horas de obstrução liderada pelo PT, o governo cedeu num ponto importante da medida provisória, a cobrança da tarifa adicional do passageiro que fizer conexão. No entanto, outros pontos continuam bem polêmicos. A base governista não abre mão da questão do controle acionário das empresas aéreas, que pode chegar até 100% de capital estrangeiro. É sobre esse assunto que a gente começa conversando agora com o deputado Júlio Lopes, que é vice-líder do PP do Rio de Janeiro, pelo Rio de Janeiro, o deputado Zé Geraldo, vice-líder do PT também, PT do Pará. Deputado Zé Geraldo, expectativa do senhor é de aprovação dessa medida provisória hoje? A minha expectativa é de aprovação, mas eu torço para que a aprovação não venha a entregar as nossas empresas aéreas para o capital estrangeiro. E do jeito que o governo quer aprovar, abrindo para 100%, e nesse momento onde o dólar é superior ao real e as empresas estão fragilizadas, provavelmente, se abrir o capital, essas empresas brasileiras serão vendidas.
A gente conversa sobre esse assunto também com o deputado Júlio Lopes. Deputado, a sessão ficou um pouco quente ontem no final da sessão, não é isso? Qual que é a expectativa do senhor para a votação hoje? Bom, primeiro eu acho que nós vamos aprovar essa medida e eu queria convidar o telespectador que está nos vendo, né, para refletir se ele quer saber quem é o dono da companhia. Se ele quer saber se o dono da companhia é o Geraldo, se é o Júlio, se é o João, ou se para ele o importante é que os voos tenham regularidade, bom preço, frequência, enfim, que as companhias prestem um bom serviço. Então vamos aprovar aqui aquilo que pode garantir a você voar mais, com mais tranquilidade, com menor preço, que é a possibilidade da internacionalização das companhias. As companhias brasileiras quebraram em função da desastrosa administração do governo anterior. Não há uma só companhia que não tenha bilhões e bilhões de dívidas e esse projeto visa exatamente tentar equacionar esse problema para que você voe melhor. E em relação, então, o senhor acha que é possível ser aprovado hoje ainda a medida provisória? Nós vamos trabalhar, eu sou vice-líder do governo, nós vamos trabalhar bastante para aprovar, porque você precisa voar melhor. As companhias estão sem condições de trabalhar, cortaram inúmeros voos exatamente por causa do prejuízo que acumularam nesses últimos governos. E quanto à sessão de ontem, o que nós dissemos aqui é que o deputado Maranhão não tem condição de presidir a casa. É uma vergonha à sua frente na presidência de qualquer sessão. E nós, do Bloco, do PTB, do PP e do PSC, não mais admitiremos que o deputado Maranhão presida a casa em função do ato de que ele praticou, em desautorização e desrespeito a cada um de nós parlamentares. Tenhamos nós votado a favor ou contra o impeachment, o ato do deputado Maranhão desautorizou o plenário. E por essa razão ele não tem condição nenhuma de sentar à frente de qualquer presidência da casa. Ontem, o presidente em exercício da Câmara, deputado Valdir Maranhão, determinou o arquivamento de uma consulta que havia sido feita à Comissão de Constituição e Justiça sobre o rito de cassação de parlamentares no Conselho de Ética e depois em plenário. Essa consulta poderia afetar a tramitação do processo contra o deputado afastado, o deputado Eduardo Cunha, o relatório foi aprovado pelo Conselho de Ética, pedindo a cassação, então, do mandato do deputado Eduardo Cunha. A expectativa de votação desse processo em plenário é para daqui a um mês. Essa decisão do deputado Valdir Maranhão repercutiu ontem entre os deputados. Vamos conferir um trechinho. Acho que não é acordão e nem é negociação. Eu entendo que o presidente interino entendeu que esta retirada de consulta seria, nesse momento, o mais interessante para que a casa comece a ter mais celeridade para resolver essa questão e voltar à normalidade. Por isso é que entendo que não deve ter acontecido acordo, porque, como vocês viram, houve inclusive muita ação de mudança de deputados que se posicionavam contra o presidente afastado, Eduardo Cunha, na CCJ, por deputados que seriam favoráveis a ele. Então, entendo que essa retirada realmente já é uma demonstração de que o presidente afastado vem perdendo poder na casa. Ninguém aqui pede um indulto, ninguém aqui está falando de anistia. O que está se falando é que o presidente Eduardo Cunha, ao aceitar ser o comandante aqui na Câmara dos Deputados do processo de impeachment, ele contrariou enormes e fortes interesses, gerou contra si, trouxe contra si um ódio extremamente grande e que a casa não tem condições hoje de julgá-lo com a necessária isenção. Certo? É esse o meu pensamento. Eu penso que para que se tenha um julgamento minimamente justo, esse julgamento tem que se fazer num outro ambiente que não seja aqui o parlamento. Convocou a imprensa para uma coletiva que acontece daqui a pouco às 11 horas da manhã em um hotel aqui em Brasília. A gente continua conversando sobre esse assunto. O deputado Zé Geraldo, na opinião do senhor, qual a avaliação do senhor da situação do presidente afastado, deputado Eduardo Cunha, hoje? Eu acho que depois da derrota do Eduardo Cunha do Conselho de Ética, pela sua cassação de 11-9, ele sabe que aqui no plenário também ele será derrotado. Naturalmente que ele deve estar tentando ainda alguma válvula de escape, talvez pense em renunciar, pode ser um motivo da sua entrevista, mas a verdade é que o Cunha já está atrapalhando, né, também o governo Michel Temer e naturalmente que já há um acordo sim para que o Cunha seja cassado o mais rápido possível para eleger
o novo presidente da Câmara, já que não aceita o vice-presidente como presidente que está aqui avalizado pelo Supremo Tribunal Federal e foi eleito junto com o Eduardo Cunha. Então, se vale para o Michel Temer vice ser presidente da República, vale para o Maranhão vice ser presidente da Câmara, com certeza. Deputado Júlio Lopes, qual a avaliação que o senhor faz dessa situação hoje? Bom, eu quero repetir que considero absolutamente vergonhoso que o deputado Maranhão pretenda presidir qualquer sessão da casa e pretenda continuar na vice-presidência da casa. E depois o que o Brasil quer saber é de um novo presidente, de um novo momento, de uma Câmara que possa funcionar para o bem do Brasil. Deputado Júlio Lopes, deputado Zé Geraldo, muito obrigada pela participação de vocês e a gente volta ao estúdio com a Cláudia. E do Salão Verde, nós vamos ao vivo ao corredor das comissões conversar com a repórter Mariana Pschitke. Mariana, bom dia. Assunto quente e polêmico aí nas comissões hoje é a instalação da CPI da UNE, a União Nacional dos Estudantes. É daqui a pouco, não é isso? Isso, Cláudia, está previsto para 10 horas a reunião para a instalação da comissão e a eleição do presidente e dos vice-presidentes. Nós estamos aqui com o deputado Marco Feliciano, que apresentou o requerimento para criar essa CPI e que deve ser confirmado hoje o relator da CPI. Deputado, por que investigar a UNE? O momento que o Brasil passa é um momento de transparência e existem irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União a respeito da UNE e uma série de recursos que vieram do governo para a UNE que não tiveram prestação de contas. É só para isso. Nós não temos intenção nenhuma de perseguir a UNE nem de caçar a UNE, pelo contrário. A UNE é uma entidade que está no Brasil há 80 anos, tem história no nosso país, lutou nos piores e nos melhores momentos do nosso país pela democracia e por isso a CPI da UNE ela vem para trazer transparência a algo que está oculto nesse momento. Na exposição de motivos do meu pedido de CPI, nós apresentamos 3 fatos. O primeiro fato foi dos 44,6 milhões de reais que o governo, a título de indenização, devolveu à UNE por questão da destruição do prédio da UNE durante o regime militar. É sabido que por 3 anos o dinheiro ficou na conta da UNE, pelo menos é isso que se espera, e não houve construção nenhuma. Então nós queremos saber o que foi feito com esse dinheiro durante esse período. Nós temos quase 20 convênios entre a UNE e vários ministérios do governo que infelizmente não tiveram nenhum tipo de prestação e as prestações que vieram não conseguiram provar o destino desse dinheiro e o Tribunal de Contas da União rejeitou as contas da UNE por 4 vezes. E por último, nós queremos saber como funciona o processo das carteirinhas da UNE, que hoje levantam quase 40 milhões de reais ano e não é feito nenhum tipo de prestação a ninguém. Então, o processo da CPI da UNE não é para perseguir a UNE, pelo contrário, é para trazer transparência e mostrar ao Brasil que nesse momento não é apenas o governo que passa por um limpa, mas todas as entidades que deveriam cuidar do nosso povo e, infelizmente, hoje tem um braço dentro do governo. Bom, deputado, existe uma possibilidade de partidos de oposição, entre eles PT e PCdoB, de trabalharem pela não instalação dessa CPI. O deputado Jorge Sola está aqui com a gente, é vice-líder do PT e vai falar um pouco com a gente, deputado, como é que está a oposição do PT em relação à CPI da UNE? Olha, o que nós estamos vivendo hoje é um processo de busca de criminalização dos movimentos sociais. É interessante que abre-se uma CPI, a UNE sobreviveu ao regime militar, a UNE teve seus dirigentes, muitos deles mortos, presos, torturados, e ela conseguiu do Brasil e continua extremamente potente e a participação dos estudantes a cada dia está mais forte. Veja os movimentos recentes, inclusive de ocupação de escolas no estado de São Paulo, de combate ao desvio da merenda no estado de São Paulo por parte do governo Alckmin, combate à corrupção. Mas o que a gente vive hoje é tentativa de criminalizar o movimento estudantil, de criminalizar as nações indígenas, de criminalizar os movimentos de defesa dos homossexuais. Não se vê por parte dos mesmos autores que dizem por uma suposta transparência e um suposto combate à corrupção, não vê iniciativas, por exemplo, de abrir uma CPI para apurar os movimentos como o MBL, Movimento Brasil Livre e outros, que foram financiados com dinheiro dos partidos políticos para viabilizar um golpe, para viabilizar a tirada da presidenta Dilma, que receberam recursos internacionais, já tem denúncias firmadas. Então, esses movimentos que estão aí, inclusive com várias denúncias de dívidas, de achaque, por que não abrir uma CPI para buscar apurar o financiamento? Por que não abrir uma CPI, por exemplo, para apurar desvios de recursos de igrejas
para a eleição de deputados. Deputado, nós vamos ter que encerrar, que o plenário já começou. Essa discussão vai continuar no plenário 2 daqui a pouco. Cláudia, obrigada, deputados. Bom, essa edição mais curta do Câmara com Notícias está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, dia 21 de junho, neste momento em Brasília, 9h08. A partir de agora, você acompanha ao vivo, direto do plenário Ulisses Guimarães, sessão extraordinária da Câmara dos Deputados. Bom dia.